A noite avançava, e o ponto culminante do Festival das Asas Venturosas inundava a cidade de Tempesta com uma atmosfera de encanto e celebração. Enquanto as pipas luminosas continuavam a dançar no céu noturno, o conde da cidade, imponente em seus trajes cerimoniais, tomou o centro do palco adornado com símbolos do vento e tempestades. Com um gesto solene, o conde convidou todos os nobres da cidade e interessados a participar de uma reunião marcada para a manhã seguinte, ao raiar do sol, na sala de reuniões do conselho na mansão do Conde de Tempesta. À medida que o espetáculo se encerrava, as pipas luminosas se afastavam, desaparecendo no horizonte noturno, e os últimos acordes de música ecoavam suavemente. O palco estava agora pronto para ser desmontado. Convocando os membros da comitiva, o conde nos recebeu em sua residência com um jantar esplêndido. Após apreciarmos os pratos maravilhosos, Cecília nos guiou até nossos aposentos, trajando um robe que exalava graça e elegância. Com um sorriso afável, ela anunciou que, no dia seguinte, exploraríamos Tempesta, a capital da província. A notícia despertou empolgação, mal podendo esperar para desbravar a cidade e aprender mais sobre o reino de Elderon. Assim, com a promessa de um novo dia repleto de aventuras e descobertas, dirigimo-nos aos nossos quartos, entregando-nos às camas macias e confortáveis. O cansaço do dia logo se fez presente, e enquanto fechava os olhos, experimentei um profundo sentimento de gratidão por ter encontrado uma nova família e por estar imerso em um mundo tão fascinante. Com essa sensação reconfortante, adormeci, ansiosa pelo que o futuro nos reservava em Tempesta. O café da manhã, que normalmente era um momento de reunião para muitas famílias, foi invadido pela atmosfera carregada de tensão. Cecília, Angus e eu nos sentamos à mesa, mas o silêncio pairava como um véu pesado sobre nós. Nossos olhares se encontravam de tempos em tempos, mas ninguém sabia como começar a conversa. Angus, com sua expressão séria e preocupada, começou a discutir a situação com Cecília. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, e a seriedade de seu tom revelava a gravidade do assunto. Ele explicou que a morte do príncipe herdeiro poderia resultar em instabilidade no reino de Elderon, desencadeando uma série de eventos imprevisíveis. Foi nesse momento que Angus compartilhou uma informação intrigante que chamou minha atenção. Ele mencionou que o rei possuía uma filha em Lúnica, uma criança cuja mãe estava desaparecida, e o rei estava em busca dessa criança. Ao rever essa informação, minha mente começa a girar em busca de possibilidades. Seria eu a filha do rei? A ideia de me tornar uma princesa de Elderon começou a tomar forma em meus pensamentos, incluindo a raiva que eu sinto ao pensar que o rei abandonou minha mãe à própria sorte. No entanto, eu sabia que essa jornada seria repleta de desafios e segredos, e eu precisaria ser extremamente cuidadosa com minhas ações e decisões futuras. Enquanto Angus e Cecília continuavam a discutir a situação, eu me vi imersa em uma profunda reflexão. O que o futuro reservava em meio a esse novo desenvolvimento? A morte do príncipe herdeiro havia alterado de forma significativa o curso dos acontecimentos, e eu estava determinada a enfrentar o que quer que viesse pela frente, com a ambição de escrever minha própria história em Elderon. Era uma manhã de expectativas palpáveis. O sol já havia ascendido ao céu, tingindo o horizonte de tons dourados e lançando seus raios quentes sobre a cidade de Tempesta.
O calor da luz matinal parecia contrastar com a brisa fresca que adentrava ao salão do conselho na majestosa mansão do conde. A reunião prometia abordar assuntos vitais relacionados à cidade, e todos os olhos estavam voltados para o conde, prontos para ouvir suas palavras e contribuir com suas perspectivas para o futuro de Tempesta. Era um momento de unidade e devoção à cidade, onde cada voz era valiosa e contribuiria para a decisão coletiva que moldaria o destino de Tempesta. Os nobres da cidade e outros cidadãos que desejavam se envolver com os assuntos de Tempesta começaram a se reunir, formando um aglomerado de pessoas no salão. Conversas sussurradas sobre as questões que seriam abordadas na reunião se espalharam pelo grupo, e a antecipação estava no ar. A pedido do conde Ladislau Graef, os nobres e cidadãos interessados estavam todos prontos no local designado para reuniões na grandiosa mansão do conde de Tempesta. A sala era ampla e ricamente decorada, com tapeçarias que retratavam cenas de ventos e tempestades, enfatizando a ligação da cidade com os elementos naturais. À medida que todos tomavam seus lugares, o conde iniciou a discussão sobre os assuntos que estavam na pauta da reunião. Outros nobres e conselheiros importantes estavam presentes, incluindo nossa conhecida viscondessa Kaori Ikezai, e uma mulher chamada Lady Elara, que vieram conosco na comitiva, a última, conhecida por seu profundo conhecimento em comércio e finanças, e um jovem cavaleiro chamado Sir Cedric, que era responsável pela segurança da cidade. Um dos tópicos mais urgentes era o preço dos alimentos. A cidade de Tempesta dependia fortemente de suprimentos vindos da outra província, e havia preocupações com a escalada de preços, principalmente no caso dos alimentos provenientes da cidade de Solária. Sir Cedric compartilhou relatórios sobre as crescentes tensões com os mercadores de Solária, que estavam alegando dificuldades em entregar os suprimentos devido a problemas de segurança em suas rotas. Lady Elara, com sua sagacidade e experiência em questões comerciais, levantou a questão da necessidade de diversificar as fontes de alimentos, explorando ainda mais o potencial de Lúnica, que oferecia alimentos de alta qualidade a preços mais acessíveis. Ela também destacou a importância de manter boas relações com Solária e encontrar soluções para os problemas de segurança que afetavam os mercadores. A reunião continuou com intensa discussão, com nobres, conselheiros e cidadãos oferecendo insights e soluções possíveis para os desafios alimentares da cidade. Todos estavam comprometidos em encontrar uma resolução que garantisse a segurança alimentar de Tempesta e, ao mesmo tempo, mantivesse relações comerciais saudáveis com a outra província. Era uma demonstração da união da cidade em vista dos desafios, e todos estavam determinados a encontrar uma solução viável. Angus, em um gesto que revelava seu desejo de desafiar as expectativas, pediu que eu, uma garotinha de apenas 6 anos, desse minha opinião sobre o problema dos preços dos alimentos. Eu percebia o olhar intrigado de todos na sala, e não era segredo que ele estava, de alguma forma, testando os limites da minha capacidade, mesmo que eu fosse do mundo real. Entretanto, eu não subestimava minha própria inteligência e sabia que aquela era a minha oportunidade de mostrar o que era capaz de fazer. Com um sorriso, respondi: no caso de Solária, talvez pudéssemos estabelecer um acordo. Poderíamos pagar aos aventureiros de Bélica para proteger as rotas de Solária, garantindo um transporte seguro dos alimentos. Em troca, Solária poderia nos vender os alimentos a preços mais acessíveis, beneficiando ambas as cidades. Pausei por um momento, ponderando a melhor abordagem, e continuei: no caso de Lúnica, talvez pudéssemos oferecer assistência para ajudar nas plantações e colheitas. Lúnica possui terras férteis, mas sua população é pequena.
Se Tempesta pudesse ajudar nos custos ou enviar pessoas para auxiliar na produção, poderíamos garantir um fornecimento constante de alimentos. A princípio, pode parecer desvantajoso, mas Tempesta tem muito a ganhar com esse acordo, como uma fonte confiável de alimentos. À medida que minhas palavras eram pronunciadas, uma aura de surpresa percorria a sala. As pessoas se entreolhavam, como se tivessem testemunhado algo completamente inesperado. Meu comentário havia transcrito as barreiras da idade e surpreendido a todos com sua lógica e clareza. E eu sabia que, a partir daquele momento, minha voz e inteligência seriam valorizadas nesse novo mundo. A reunião avançava com a discussão sobre o futuro do reino diante da ausência de um herdeiro. Minha ansiedade e impulso de compartilhar informações extras se fizeram presentes, e decidi mencionar a existência da filha do rei, cujo paradeiro era desconhecido. Angus, com uma rápida raspada de garganta, lançou-me um olhar significativo, mas já era tarde demais, eu havia dito demais. O silêncio pairou por um instante, e a curiosidade tomou conta dos presentes. As pessoas começaram a indagar quem seria essa filha e expressaram suas suspeitas. Alguns, impressionados com a minha repentina revelação de discernimento, começaram a olhar em minha direção com questionamentos nos olhos. Angus, percebendo a situação delicada, tentou desviar a atenção e garantir que eu não fosse o centro das atenções. Ele mencionou que o rei estava disposto a oferecer uma recompensa para quem encontrasse e trouxesse sua filha com segurança. A intenção era tirar de mim qualquer suspeita. No entanto, eu não conseguia conter minha empolgação e novamente interrompi. Meu pai é muito habilidoso, com certeza, ele ganhará essa recompensa. Angus olhou para mim com mais seriedade, deixando claro que desejava que eu permanecesse em silêncio para não chamar mais a atenção. Percebi que, além de chamar a atenção de todos os presentes, Lady Elara, uma das pessoas na sala, não desviava o olhar de mim. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, como se houvesse percebido algo em mim que a intrigasse. O ambiente ficou tenso, carregado de segredos e expectativas, e eu me vi no centro de uma trama que estava apenas começando a se desenrolar. Após o turbilhão de palavras que minha última interrupção causou na reunião, decidi me afastar um pouco do centro das atenções. A oportunidade surgiu quando notei Lady Elara, que parecia intrigada com minha presença na sala. Resolvi abordá-la e iniciar uma conversa. Pouco a pouco, descobri que ela não era originária de Tempesta, mas estava na cidade especialmente para o Festival das Asas Venturosas. Ela ocupava um palacete na vila do Vale do Leste e compartilhou um pouco sobre sua vila, suas experiências por lá e a sua amizade com a viscondessa Kaori Ikezai. Sua conversa era amigável e cheia de curiosidades sobre minha história e origem. Então, mencionei que visitaria sua vila em breve, assim poderíamos conversar um pouco mais. Ela aproveitou o momento e resolveu me presentear com uma caixa. Segundo ela, eu fui muito importante na reunião, e pediu humildemente que eu aceitasse o presente que ela e a Kaori estavam me dando em forma de agradecimento. Kaori estava perto dali e ao me ver acenou, eu a saudei com um aceno. Ao abrir a caixa, vejo um colar de ouro que exibe um cristal, semelhante a uma moeda polida, cujas faces ligeiramente convexas, delineada por um anel dourado.
Ela retira o colar da caixa e põe em meu pescoço, então o cristal começa a emitir um brilho suave. Lady Elara parecia não acreditar no que estava vendo. E Kaori se aproxima colocando a mão em minha cabeça e fazendo cafuné. Ela se coloca em minha altura e diz em meu ouvido que eu era uma descendente lunita. Atordoada com a revelação, um branco existencial inunda meu ser. Fui deslocada do meu estado de inexistência temporária pelo chamado de Angus. Ao vê-lo eu não conseguia reagir, não conseguia expressar uma palavra. Ele olhou para o colar, retirando do meu pescoço, a fim de saber se era algum feitiço. Eu simplesmente fiquei em choque ao ter a confirmação que eu era uma lunita, consequentemente filha do rei. A oferta generosa do Conde Ladislau Graef nos proporcionou acomodações confortáveis para passar a noite, devido ao meu estado. Segundo ele, eu precisava descansar, reprovando as ações de Angus ao me expor a responsabilidades de adultos. Angus se sente culpado pelo meu estado. Enquanto me dirigia ao quarto designado, minha mente estava turva e cheia de preocupações. A morte do príncipe herdeiro havia desencadeado um turbilhão de incertezas e intrigas no reino. Agora a revelação que sou a filha do rei me deixa atordoada. Sinto tocar em minha testa. Então olho ao meu lado está Cecília, a última pessoa que vejo nesse dia tão conturbado. O sol brilhava no horizonte atravessando os vitrais e iluminando o meu rosto. A fadiga ocular me fez levantar, então me lembrei dos fatos que aconteceram no dia anterior. Cecília, ao ver que fui a última a levantar, veio ver se eu estava bem, e não, eu não estava. Disse para ela que o meu jeito exibido e arrogante tinha me colocado em problemas. Agora que eu tenho certeza que sou a princesa de Elderon, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me apresentar ao rei, isso me deixa sem chão. Com lágrimas nos olhos eu completo, além disso, eu posso ser a próxima vítima. Mas, antes de terminar o meu relato, ela me abraçou e disse que a família Brafiel sempre seria minha família e que eles não deixariam nada me acontecer. Ela me chamou para tomar o café. Então começamos com um generoso café servido na mansão do Conde Ladislau Graef. Após a reunião de ontem e a agitação causada pela morte do príncipe herdeiro, era hora de nos despedirmos e seguir em frente. Angus e Cecília agradeceram ao Conde pela hospitalidade e pela oportunidade de participar do Festival das Asas Venturosas. Decidi adotar um aspecto mais infantil, levando em consideração o afeto que Cecília havia me demonstrado. Aproximei-me do conde e dei-lhe um beijo carinhoso na bochecha, como se fosse uma criança expressando gratidão. Ele sorriu e comentou com Angus e Cecília o quanto eles tinham filhos adoráveis. Fiquei satisfeita com a interação e a aceitação, mesmo que sob um disfarce ou talvez uma proteção. A carruagem estava pronta, esperando à porta da mansão. De acordo com as instruções do conde, os serviçais haviam reabastecido a carruagem com uma seleção de comidas deliciosas para a viagem. Era hora de nos despedirmos de Tempesta e seguir para o próximo destino. Acenei para o Conde Ladislau Graef e para a cidade de Tempesta enquanto a carruagem se afastava. O Festival das Asas Venturosas e a estadia na cidade haviam sido uma experiência única, mas sabia que mais aventuras e desafios me aguardavam nas terras de Elderon.
Ao meio-dia, o sol resplandecia sobre a estrada que parecia asfalto romano da era medieval. A superfície de pedras polidas, desgastadas pelo passar dos séculos, brilha sob a luz intensa, revelando a história que ela carrega. À esquerda da estrada, um gramado verde se estende delicadamente, criando uma transição suave para um bosque majestoso que se projeta em uma sinfonia de verdes exuberantes. No lado oposto, um amplo gramado se estende antes de ascender a um elevado de terra imponente, erguendo-se de 20 a 30 metros acima do solo. Esse montículo, uma maravilha de engenharia natural, estende-se por quilômetros, criando uma barreira visual intrigante. A terra elevada oferece uma perspectiva única da paisagem circundante, como se fosse uma testemunha silenciosa do passar do tempo. A luz solar, filtrando através das copas das árvores do bosque à esquerda, pinta padrões de sombras dançantes no gramado, enquanto a elevação de terra projeta um jogo de luz e sombras sobre o paredão. É um momento onde a imponência do ambiente se encontra com a serenidade do meio-dia, criando um quadro que transcende o tempo e convida à contemplação. Essa contemplação foi subitamente interrompida por Angus, que nos informou que faltaria aproximadamente 2 horas para chegarmos à Vila do Leste. Perguntando se queríamos uma pausa para a refeição ou seguir direto até a pousada do Bosque Sereno. Foi unânime, escolhemos seguir direto. No entanto, Angus estava preocupado com meu bem-estar. O horizonte começou a se colorir com as silhuetas de edificações, e em pouco tempo, um vilarejo pitoresco se revelou. O som dos cavalos parando e o silêncio subsequente era quase palpável. A carruagem parou diante de um majestoso palacete, onde o assistente nos conduziu. O edifício era impressionante, com uma arquitetura que lembrava os velhos tempos de esplendor. No entanto, algo no ar me dizia que as aparências poderiam ser enganosas. Angus, Cecília e Kaela seguiram o assistente em direção ao interior da mansão enquanto eu, ainda um tanto curiosa, observava o palacete com um pressentimento inquietante. Estava claro que o que me aguardava ali dentro era resultado da minha falta de bom senso na reunião. Era hora de encarar o futuro que se desenhava diante de mim. Oi, sou eu de novo. E aí, estão gostando dessa história? A história tranquila de Mizuki vai começar a mudar com a chegada dos salteadores das chamas azuis e a grande vilã, a deusa peregrina. Então não perca o próximo episódio de nossa jornada.